Bicentenário, de Isaac Asimov. Resumo do livro. Andrew Martin solicita uma operação de um cirurgião robótico. No entanto, o robô recusa, dizendo que a operação é prejudicial e que viola a primeira lei da robótica. Andrew, entretanto, muda de ideia, dizendo que não é um ser humano. A história retrocede 200 anos, quando NDR, o número de série esquecido, é trazido para a casa de Gerald Martin, chamado de Senhor, como mordomo robô. A pequena senhorita, filha do senhor, chama o robô de Andrew. Mais tarde, a pequena senhora pede a Andrew para fazer um pingente de madeira. Ela o mostra para seu pai, que inicialmente não acredita que um robô pudesse esculpir algo tão bem. O senhor faz Andrew esculpir mais objetos e mesmo ler livros sobre escultura em madeira. Pela primeira vez, Andrew usa a palavra gostar para descrever por que ele faz esculturas. O senhor leva Andrew ao seu fabricante, a US Robotics, para perguntar qual é a fonte da sua criatividade, mas eles não têm uma boa explicação. O senhor ajuda Andrew a vender seus produtos, ficando com metade dos lucros e colocando a outra metade numa conta bancária em nome de Andrew Martin, embora exista uma dúvida legal sobre robôs poderem ter contas em banco. Andrew usa o dinheiro para pagar por aperfeiçoamentos no seu corpo, mantendo-se em perfeita forma, mas sempre sem alterar seu cérebro positrônico. O senhor revela que a US Robotics interrompeu seus estudos sobre desenvolvimento geral e robôs criativos, assustada com a imprevisibilidade de Andrew. Nesta época, a pequena senhorita estava casada e tinha um filho, o pequeno senhor. Andrew, sentindo que o senhor agora tinha alguém para substituir seus filhos crescidos, pede para comprar sua própria liberdade, apoiado pela pequena senhorita. O senhor fica apreensivo, no entanto, temendo que libertar Andrew legalmente atraía atenção para a conta bancária dele, o que poderia levar à perda de todo o dinheiro de Andrew. Apesar disso, ele concorda em tentar. O senhor se recusa a deixar Andrew pagar pela liberdade. Pouco tempo depois, ele adoece e morre, depois de pedir a Andrew para ficar a seu lado no seu leito de morte. Andrew começa a usar roupas e o pequeno senhor, que ordena a Andrew que ele o chame de George, se torna advogado. Ele insiste em se vestir como humano, embora a maioria dos humanos se recuse a aceitá-lo. Numa conversa com George, Andrew percebe que também precisa ampliar seu vocabulário e decide ir a uma biblioteca. No caminho, ele se perde e se vê no meio de um campo. Dois homens começam a cruzar o campo na sua direção e Andrew pergunta a eles o caminho para a biblioteca. Começam a ofendê-lo e ameaçam mandar que ele se desmonte, quando George chega e os afugenta. Entretanto, é levado por George para a biblioteca. Andrew explica que quer escrever um livro sobre a história dos robôs. O incidente com os dois humanos enfurece a pequena senhorita, e ela obriga George a ir aos tribunais em defesa dos direitos dos robôs. O filho de George, Paul, se dedica à batalha judicial, enquanto George busca convencer o público. Eventualmente, a opinião pública se volta a favor dos robôs, e são aprovadas leis banindo ordens para danificar robôs. A pequena senhorita morre depois da vitória na disputa judicial. Com a ajuda de Paul, Andrew consegue fazer uma reunião com o presidente da US Robotics. Ele solicita que seu corpo seja substituído por um androide, de forma que ele possa parecer mais com um ser humano.
Depois que Paul ameaça processá-los, a US Robotics aceita dar um corpo androide para Andrew. No entanto, a empresa reage, criando cérebros centrais para seus robôs, de forma que nenhum robô individual pode ser como Andrew. Enquanto isso, Andrew, com seu novo corpo, decide estudar robobiologia, a ciência de robôs orgânicos como ele próprio. Andrew começa a projetar um sistema para permitir que androides se alimentem como humanos, apenas com o propósito de se parecer mais com eles. Depois da morte de Paul, Andrew vai até a US Robotics novamente e se encontra com Alvin McDesco, diretor de pesquisas. Ele oferece à empresa a oportunidade de comercializar suas próteses recém-projetadas para uso humano, além do seu próprio uso. Ele consegue ter o sistema digestivo instalado no seu corpo e planeja criar um sistema excretor para complementá-lo. Enquanto isso, seus produtos se tornam um sucesso de vendas e ele se torna um inventor altamente festejado. Ao completar 150 anos de idade, um banquete é dado em sua homenagem, no qual ele é chamado de robô sesquicentenário. Entretanto, Andrew ainda não está satisfeito. Andrew decide que quer ser um homem. Ele consegue o apoio de Feingold e Martin, o escritório de advocacia de George e Paul, e procura Lee Sing, um legislador e presidente do Comitê de Ciência e Tecnologia, esperando que o Congresso Mundial o declare como um ser humano. Lee Sing o alerta que será uma longa disputa legal, mas ele diz que está disposto a lutar por isso. Feingold e Martin começam lentamente a levantar casos para os tribunais que generalizem o significado de ser humano, esperando que Andrew seja considerado essencialmente humano, apesar das suas próteses. A maioria dos legisladores, no entanto, ainda hesitam diante de sua imortalidade. A história volta ao início, quando se revela que a cirurgia que Andrew estava querendo é uma última e irreversível alteração: modificar seu cérebro positrônico para que ele se deteriore com o tempo. Ele consegue fazer a cirurgia, ajustando-a de tal forma que ele consiga viver até 200 anos. Quando ele se apresenta diante do Congresso Mundial, ele revela seu sacrifício, comovendo os legisladores que o declaram humano. O presidente mundial assina a lei no 200º aniversário de Andrew, declarando-o como o homem bicentenário. Enquanto Andrew jaz no seu leito de morte, ele tenta se focar na sua humanidade, mas, à medida que sua consciência se esvai, seu último pensamento é na pequena senhorita.